E a defesa de Jair Bolsonaro protocolou recurso contra a prisão domiciliar do ex-presidente. Nessa peça, os advogados rebatem as acusações de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes e uma declaração feita pelo ministro em sua decisão, de que a justiça é cega, mas não é tola. Segundo a defesa, todos sabem que a justiça não é tola, mas quando se trata de direito penal e processual, é preciso que haja provas e indícios concretos de que houve desrespeito, questionando assim a decretação da prisão. Por fim, os advogados solicitaram que a decisão seja submetida com urgência ao plenário presencial da primeira turma do STF, o que deve ser atendido por Moraes, segundo informações que foram publicadas pelo portal Metrópolis. Começar essa com o Cristiano Beraldo, defesa de Jair Bolsonaro ingressa com esse recurso no Supremo, possivelmente isso será submetido à turma para avaliação. Beraldo, 1 minuto e meio. Olha, Caniato, a gente vê nessa circunstância que o Brasil vive hoje desafios que são absolutamente enormes, né? E a gente vem tratando disso aqui, de como a cada dia que passa a gente não consegue mais prever o acontecimento do óbvio. O desafio que a gente tem agora, diante dessa apresentação da defesa, não é a avaliação legal, né? O Brasil vai ter que observar, conforme houver o julgamento desse pedido, na primeira turma, como é que vão fazer, ou para justificar o injustificável, porque não há base razoável para a prisão do ex-presidente, independente do processo que está em curso ali, o julgamento que está em curso, como é que os ministros vão se comportar em relação ao seu par, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, vai ser muito interessante, eu acho que esse julgamento vai nos dar uma sinalização, talvez, como dissemos mais cedo, quer dizer, qual é o caminho que precisa ser percorrido para que o Supremo mude a sua posição em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje. Vamos torcer para que o final seja o minimamente razoável diante desse caso. Mota, lembra quando nós falávamos da possibilidade de mudança de postura da corte ou de integrantes da corte? De que maneira fazer isso sem parecer que perdeu, que está assumindo um erro ou uma derrota? Você falou, bom, mas não é vergonha para ninguém reavaliar posicionamentos, né? Você acha que dá para considerar esse pedido como uma oportunidade? Eu acho que a oportunidade independe do pedido, Caniato. Basta, por exemplo, alguém dar uma olhada nos documentos desses processos e descobrir um erro de CEP. Olha, tá errado aqui, tá tudo anulado. Já aconteceu, não já aconteceu? Tem precedente. Bom, a defesa de Jair Bolsonaro entrou com recurso contra a sua prisão. Jair Bolsonaro, que já foi investigado por causa de proximidade com a baleia, de caderneta de vacinação, por ter recebido presentes e por um golpe de Estado que ninguém viu acontecer, ele agora está preso devido a uma postagem em rede social. Uma postagem que não foi feita por ele. Eu pergunto, como é que se recorre de uma decisão como essa? Bom, eu sugiro, lembrando o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, a não ser em virtude de lei. O detalhe é que o recurso vai ser feito ao mesmo tribunal que decretou a prisão e não a um tribunal acima desse, né? Esse tribunal é um tribunal constitucional, mas que, devido a uma jabuticaba brasileira chamada de foro especial, ele também julga pessoas. E o detalhe é que, desde que deixou a presidência, Jair Bolsonaro não tem mais foro especial. Dávila, chamou a atenção nessa semana uma notícia publicada pela Mônica Bergamo que indicava que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro teria irritado ministros do Supremo e Moraes estaria isolado na corte. Daí no dia seguinte, um dos ministros da Suprema Corte, Gilmar Mendes, concedeu entrevista e disse, não, imagina, não está isolado, todos nós apoiamos muito o ministro Moraes, muito importante, por aí vai. E aí, o resultado da avaliação da turma pode corroborar ou não com essa informação? Você acha que o placar tem muito a ver para a gente identificar qual é a situação verdadeira dentro do Supremo, ou pelo menos dentro dessa turma, Dávila?
Candidato, se fosse uma Suprema Corte com a sua missão constitucional de zelar pela Constituição, eu poderia esperar mudança de voto com aqueles que entenderam que houve um abuso na decisão tomada pelo Alexandre de Moraes. Mas como se trata de uma corte hoje muito mais política do que jurídica e ministros com forte ligação ao PT, é difícil imaginar que o voto mude. Pode ser que mude. Eu estou vendo o Beraldo mais otimista e eu sou pessimista. A gente está invertendo papel aqui, mas eu vejo com muito ceticismo essa primeira turma, com todo esse grande passado político, mudar o voto pensando única e exclusivamente na lei, como sugeriu Mota, e que é o que deveria ser o papel da Corte Constitucional. Pode ser que aconteça, mas eu acho que isso seria um grande golpe de sorte. Acho que nós vamos ter um placar muito parecido com o do passado. Um voto dissidente e o resto apoiando. Porque essa insatisfação mencionada por boatos e colunas, Candidato, é a mesma que nós falávamos no início do nosso programa do Centrão. Sair do governo é uma coisa, começar a votar contra pautas do governo é outra etapa. Então, manifestação de discórdia pode aparecer. Agora, votar contra, começar a criar um constrangimento na corte, aí exige um outro ato de coragem que eu não sei se a turma está pronta a exercê-lo. Pois é, vamos acompanhar, né? Teremos essa resposta muito